Uma vez, com muita alegria, estamos com o pastor Paulo Andreucci, que vai estar ministrando a palavra de Deus nesta manhã e nesta noite. Graças a Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Muito contente, muito grato a Deus nessa manhã, por muitos motivos, né? A nossa adoração nessa manhã, a nossa gratidão. Mas eu tenho um motivo muito especial para estar mais feliz ainda nessa manhã, que é com a presença do Rildo aqui. O Rildo é pastor Rildo. O Rildo foi meu aluno no seminário. E tem aluno que a gente tem alegria de falar que foi aluno, né? Alguns a gente não faz questão, não. Mas o Rildo foi nosso aluno no seminário, pastor, um irmão precioso que ama o Senhor. Estava pensando no Rildo, dizendo assim, uma característica do Rildo assim, né? Além de ser bom amigo e bom de bola, né? Ele é alguém que ama o Senhor. Ama o Senhor. Que Deus nos dê um coração assim, né? Que alguém, quando se referir a você, diga, olha, essa pessoa ama ao Senhor, ama ao Senhor, graças a Deus. Irmãos, eu sou tomado nessa manhã de muito temor ao pregar essa palavra, ao pregar, e sempre que eu vou pregar é uma luta, né? Eu costumo dizer, irmãos, que quando eu estou no banco e eu vejo alguém pregando, porque eu tenho o dom, eu tenho tanta vontade de estar aqui pregando, mas quando eu estou aqui eu tenho tanta vontade de estar ali, né? Sentado. Porque pregar é uma atividade assim, um ministério, um serviço que nós prestamos ao Senhor, de muita responsabilidade. Eu estava pensando que muitos de vocês, por negligência, por falta de disciplina, por falta de foco na vida cristã, talvez esse aqui seja a única refeição que você vai comer essa semana. Já imaginou? Hoje muitos crentes não têm vida devocional, não lê a Bíblia, não ora, não busca Deus, não ouve palavra, não participa de nenhum curso, não lê um bom livro, e a única coisa que ele come é o sermão de domingo de manhã. Isso me trouxe tanto temor. Mas daí eu pensei naqueles outros, né, que eu espero que seja a maioria de vocês, que são irmãos que têm disciplina, que ora, que come, que está comendo bem a semana inteira. Não melhorou, pastor, daí ficou pior, porque daí eu pensei, agora que eu tenho que caprichar mesmo, porque esses vão querer uma comida melhor, né? Porque já estão comendo. O fato é, irmãos, que espiritualmente nós somos o que nós comemos. Naturalmente também, né? A duras penas e a balança sempre nos lembra dessa verdade, né? Que nós somos o que comemos. Espiritualmente não é diferente, irmãos. E infelizmente nós vivemos numa era de entretenimento, de ativismo louco, de correria, e boa parte dos crentes não tem vida devocional, não tem disciplina pessoal de oração, não tira todos os dias 1 hora para fazer uma devocional, para buscar o Senhor, não gasta tempo lendo um bom livro. Poucos crentes hoje sentam com a esposa, com os filhos, põem uma boa palestra na TV para assistir, né? Hoje tem o YouTube, aí tem tanta coisa boa, né? Falta essa disciplina para nós, irmãos. E como diz o apóstolo Paulo, daí a gente fica preocupado, fica assustado, porque que tem gente que não está crescendo, porque que tem gente que está até morrendo, né? É simples, não come, não se alimenta. E a nossa geração, irmãos, é a geração mais privilegiada em termos de acesso as coisas de Deus. Teu celular que está na tua mão aí, meu Deus, quanta coisa você pode ter aí, quanta coisa boa, né? Hoje um computador, quanta coisa. Eu sou do tempo ainda da fita cassete, né? Para tirar uma xerox, a gente falava xerox, nem fotocópia não falava, né?
Só tinha a marca Xerox que fazia isso, né? E hoje nós temos acesso, irmãos, e quanto mais luz nós temos, mais nós seremos cobrados. E essa palavra inicial, uma palavra pastoral, uma palavra amorosa, uma palavra de que quem quer cuidar de você, que quem gosta de você e te ama, e quer fazer um pedido para você de pastor: cuida da sua vida com Deus. Cuida. O que você tem de mais precioso na tua vida é a sua comunhão com o Senhor. Não tem mais nada mais importante do que isso. Quando você num dia, você joga fora a tua vida devocional, como um navio que precisa liberar carga, porque o dia vai ser difícil, você está jogando fora o que você tem de mais precioso. Vamos orar, irmãos. Vamos orar para que Deus ganhe o nosso coração. E eu espero que a reflexão e o compartilhar desse salmo te ajude, te motive, te exorte, né? Exortar significa animar, motivar. Esse é o meu propósito nessa manhã. Apesar de já dar uma varadinha logo na entrada, né? Mas pode ter certeza que a minha motivação é essa nessa manhã. Tá? Vamos orar. Senhor, ganha os nossos afetos, Senhor. Pai, ganha o nosso coração. Senhor, nós temos um coração enganoso, Senhor. É dele que procedem os maus desígnios. Nós precisamos santificar o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Oh Pai, ministra, Senhor, a nossa vida nessa manhã. Pai, nós queremos colocar, ó Deus, quem fala e quem ouve diante do Senhor na mesma necessidade urgente de que o Senhor fale, no nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 37, e esse Salmo 37, irmãos, é um salmo muito gostoso, é um salmo didático, é um salmo de Davi, e é um salmo que eu leio ele volta e meia, nesse propósito que nós já colocamos aqui no início, como uma alavanca para a minha alma, como um estímulo para a minha vida cristã. Nós sofremos tantas tentações, nós temos pressões externas, nós temos crises internas, né? Nós temos incredulidades na nossa vida, nós temos lutas espirituais, tem o diabo que tenta nos derrubar, recebemos setas malignas, né? Dardos inflamados, como diz a palavra, nós temos desmotivações e pessoas que nos decepcionam. Então a carreira cristã não é fácil de ser corrida. A carreira cristã, ela exige uma determinação. Eu gosto de pensar na carreira cristã como uma maratona lá. Hebreus nos permite pensar assim, né? Hebreus capítulo 11, 12, sobre a galeria da fé, e capítulo 12 nos dá essa autoridade. Eu fico lembrando do Vanderlei Cordeiro correndo lá em Atenas, determinado primeiro lugar, ele sabendo que ele teria uma medalha de ouro em Atenas. Você imagina que emoção para um corredor, para um atleta, numa Olimpíada, na maratona, e lá em Atenas, e ele em primeiro lugar, sai de uma forma aloprada, aquele ex-padre, né, e parte para cima dele. E se você prestar atenção naquela cena, e aquela cena me inspira na minha vida cristã, me motiva. Ele tenta se desvencilhar e aquele grego vem, abraça aquele ex-padre assim, tenta tirá-lo do seu intento, e ele desvia, mas ele não olha nem para o grego, nem para o padre, nem para ninguém, ele volta a correr. Está certo que daí ele já está em terceiro lugar, ele já perdeu o pódio maior, mas aquela atitude dele de tentar sair fora do que estava atrapalhando a sua corrida e voltar firme para a corrida, lembra, irmãos, a nossa vida cristã. Às vezes nós temos situações que nos desanimam, que nos magoam, que nos chateia, que nos decepciona. Às vezes é um irmão que faz isso com a gente, às vezes é um ímpio, e às vezes é a gente mesmo. O nosso erro, a nossa fraqueza, a nossa falta de vigilância nos torna inimigos de nós mesmos. E aí você quase para aquela corrida. E aí a vontade é desistir.
Mas eu me lembro daquela cena do Vanderlei saindo assim. Se você tiver a oportunidade hoje, dá uma olhadinha no YouTube lá que você vai ver. E ele solta, sai, volta para a pista, como se nada tivesse acontecido. Irmãos, nós precisamos ter essa atitude. Seguir em frente à carreira que nos está proposta, correndo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, glória a Deus. E o Salmo 37 é um salmo de Davi. Davi está abrindo o coração, e é interessante que ele abre uma fraqueza, e ele já declara, e ele já propõe para a sua alma algumas ordens, alguns verbos de ordem, para colocá-lo novamente na carreira que está proposta. E ele começa assim: não te indignes, Salmo 37, verso 1, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Uma pena que quem tem inveja não veio hoje, só nós que estamos aqui, né, irmãos? Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. A partir de agora ele vai dar alguns verbos, colocar alguns verbos de forma imperativa, algumas orientações para nos fortalecer na nossa vida cristã. São atitudes, são decisões, são posturas, princípios, práticas que vão enrijecer a musculatura da nossa vida espiritual, que vai fortalecer a nossa alma para correr essa carreira. E ele diz: ao invés de fazer isso, ao invés de se indignar, ao invés de ter inveja, dois sentimentos extremamente mundanos que tem no nosso coração, indignação e inveja, ele diz: ao invés de fazer isso, verso 3, ele coloca uma expressão: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que promessa maravilhosa. Verso 5, dos primeiros versículos que eu aprendi na minha vida cristã. Nunca me esqueço, com 16 anos de idade, os jovens falavam muito esse versículo um para o outro, né? Logo chegando na igreja, alguém já me disse: Paulinho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. E o verso 7, irmãos, é uma proposta anti-estresse, anti-depressão, anti-ansiedade, anti-doenças psicossomáticas. Ele diz: descansa no Senhor e espera nele. E ele volta a falar do sentimento que porventura venha no meu e no seu coração: não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Poderíamos continuar o salmo, mas nós vamos parar por aqui e vamos compartilhar apenas esses 7 versículos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse salmo é o salmo do dilema do crente. Esse salmo é a luta do cristão, é a luta do crente fiel. O crente fiel, o crente verdadeiro, ele tem luta. Ele não fica só em vitória. Não existe isso de um crente ser uma pessoa assim, que nunca tem problema, que nunca tem crise, que nunca tem dúvida. Não, isso não existe. Todo cristão, por mais fervoroso, dedicado que ele possa ser, ele tem lutas. As adversidades internas e externas, como eu disse, as crises externas, a crise interna, as tentações, a influência do mundo, as deficiências nossas, as rachaduras da nossa alma, a fragilidade das nossas emoções, das nossas convicções, dos nossos conceitos que estão sendo estabelecidos na nossa alma, pelo poder da palavra. O Espírito Santo pega a palavra para afirmar, mas enquanto isso está sendo firmado, irmãos, nós temos lutas. Esses dias um irmão me procurou e disse: pastor, que luta, eu não consigo fazer devocional. Eu me programo e eu começo, faço um dia, faço 2, no terceiro não dá, no quarto eu esqueço, no quinto eu nem lembro. E aí eu sofro, e aí eu vou para Deus, peço perdão, busco graça de Deus e começo de novo. Ele falou: pastor, eu estou numa luta. Eu disse: glória a Deus pela tua luta.
Porque tem muito crente que não está fazendo nada devocional e não tem luta nenhuma. Aliás, acho que é normal. Se você tem luta, glória a Deus. Se você tem luta, glória a Deus. Se você é inconformado com o teu pecado, glória a Deus. Estou falando que não fazer devocional é pecado, né? Mas isso é uma questão de exercício, né? Um atleta, quando ele vai se apresentar num jogo, num esporte, numa competição, o que ele faz ali é resultado do treino. Eu lembro até do Monsanta, né? Chamado de Monsanta, né? Do basquete. Ele dizia que ele ficava muito chateado, porque quando ele jogava a cesta e acertava, as pessoas falavam assim: rapaz, você tem a mão santa, você tem sorte, né? Você tem o dom. Eu falava: eu treinava tanto depois dos treinos, que minha mão inchava, tanto que eu jogava. Treinava horas e horas ali. Aí quando eu acertava uma cesta, alguém dizia que eu tinha sorte. Não é sorte, é fruto de trabalho. E, irmãos, e na vida cristã nós confundimos muito isso. Nós achamos que Deus dá. E Deus dá, mas nós temos que buscar. E nós confundimos a nossa disciplina pessoal, a nossa dedicação pessoal com obras. Falando: Deus não vai dar? E o Salmo 24 diz o quê? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Você fala: mas peraí, você vai pedir ou vai buscar? Os dois. A gente pede e busca. E aí eu me lembro do Portela, né? Londrinense ali, filósofo e teólogo católico, que ele escreveu um artigo muito interessante. Eu até peguei parte, publiquei, alguns de vocês viram, né? Deram até resposta para a gente, que ele tinha um hábito de, quando o filho fazia 12 anos, ele chamava o filho para conversar e dizia: olha, cada filho, quando você fizer 12 anos, eu vou contar o segredo da vida para você. E os meninos cresciam esperando esse dia, né? Puxa, que será o segredo da vida, né? Aí ele entrava no quarto, fechava a porta e dizia: olha, eu vou contar o segredo, mas você não conta para os seus irmãos, só quando chegar a 12 anos. Fala, pai, o que é? Ele dizia: olha, vaca não dá leite. Pai, o senhor fez esperar 12 anos para falar isso? Vaca não dá leite. Pai, claro que vaca dá leite, pai. Mas de onde que vem o leite? Não, o leite vem da vaca, mas vaca não dá leite. E como é que é então, pai? Olha, você tem uma vaca que tem leite, você tem que limpar o estábulo, você tem que levantar de madrugada, você tem que levar um banquinho, você tem que sentar, você tem que lavar as tetas da vaca, você tem que dar remédio, você tem que dar comida, você tem que tirar o leite, e aí você tem o leite. Mas a vaca não dá leite. Irmãos, é difícil para a gente entender isso, porque na nossa cabeça a soberania de Deus anula a nossa responsabilidade humana. Nós achamos que o que Deus tem para nós, não precisamos fazer nada. E aí a Bíblia vai chamar isso de meio de graça. Essas disciplinas que vão ser apontadas aqui pelo salmista são meios de graça. O que é um meio de graça? É tirar o leite da vaca. A vaca já está lá, já tem leite. Deus já nos deu tudo em Cristo, irmãos. Desculpa a comparação, né? Mas para os irmãos entenderam a questão didática. Nós temos tudo em Cristo. Agora, nós temos que ter a nossa parte, a nossa disciplina. E esse texto vai nos ajudar a entender um pouco isso, né? Fala do dilema do crente que quer servir a Deus. Nós temos fé, mas temos lutas. E o salmista começa dizendo, irmãos, que tem dois sentimentos extremamente, entendam bem, comum, mas não normal. Quando as pessoas dizem: mas isso é normal. Normal não, pode ser comum, mas não é normal. Normal vem de norma, que é correto. Não é correto, é comum. Muita gente faz, mas não é normal. Não é uma norma. E ele vai tratar de dois sentimentos extremamente corriqueiros no nosso coração. Aqui, irmãos, esses dois primeiros versículos, que está falando desses dois sentimentos, que é indignação e inveja, ele está falando aqui do crente que ainda não está decidido, do crente que está querendo seguir o seu caminho, mas ainda está enamorado do mundo. O mundo ainda o atrai. E eu coloquei aqui nessa categoria, desses dois sentimentos, as pessoas que são seguidores da mulher de Ló. Vocês lembram da mulher de Ló? Acho que eu preciso pregar novamente esse sermão aqui, né? Lembra da mulher de Ló. Eu já preguei esse sermão aqui, né? Lembra da mulher de Ló.
Lembra da mulher de Ló? Irmãos, aqui está acontecendo isso. São pessoas que estão indo, mas ainda estão olhando para o mundo. É aquela crise que você tem, que o salmista teve também no Salmo 73, quando ele pergunta, será que vale a pena servir a Deus? Não tem hora que parece que o ímpio se dá melhor do que a gente? Não tem hora que parece que a pessoa que não tem Deus tem uma vida melhor do que a sua? Vocês percebem essa crise? Essa crise é aquela crise quando você vê você sofrendo com dificuldade, aí você olha um ímpio, você olha um pecador, parece que ele está melhor. E o pior, você começa a olhar para ele e começa a pensar, por que eu não posso fazer igual a ele? Os adolescentes têm essa crise, né? Chega em casa e diz assim, mãe, vai ter uma festa, posso ir? Não, você não pode ir. Mãe, mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Parece que os filhos detestam essa frase, né? A minha responsabilidade é com você, meu filho, e você não vai. É uma ordem, né? Irmãos, dois sentimentos. O primeiro sentimento, os dois são pecaminosos, os dois são errados, e a Bíblia já explica por quê. Porque eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Em outras palavras, eles vão para o inferno. Você está invejando alguém que vai para o inferno? Você está tendo esse sentimento? E aqui esses dois sentimentos, eles são aparentemente bem distantes um do outro, mas os dois revelam uma falta de uma visão correta. Primeiro, quando você tem indignação com o pecado de um ímpio, isso mostra que você não se conhece. Isso mostra que você não conhece a sua realidade. Isso mostra que você não conhece o teu coração. Quando você vê um ímpio fazer uma coisa muito errada, você diz, tem que morrer, tem que queimar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você está dizendo o seguinte, olha, eu não me conheço. Porque se você se conhecesse, quando você olhasse um ímpio fazendo uma coisa errada, você ia dizer, graças a Deus por Jesus Cristo, porque se não é Jesus na minha vida, eu estaria fazendo igualzinho a Ele. E a sua atitude em relação ao pecado não é de indignação, mas é de misericórdia, de amor, de intercessão e de oração. Quando você fica muito escandalizado quando o ímpio faz uma coisa errada, você está dizendo, eu sou melhor que ele. Indignação. O que é um sentimento indigno? Que você acha que você é digno. Você acha que você é melhor. Então você vê lá uma pessoa fazendo uma coisa extremamente errada, você olha para aquela pessoa, não é que você tem que achar que aquilo é certo, mas se você olhar com os olhos da cruz, você vai dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, segura a minha mão, que eu nunca me desvie do seu caminho, porque se um dia eu desviar, Senhor, eu sou capaz de fazer isso, ou até pior do que ele está fazendo. Irmão, se nós realmente conhecêssemos a cruz, conhecêssemos o preço que foi pago pelo nosso pecado, se nós tivéssemos um raio-x real da nossa alma, nós seríamos as pessoas mais misericordiosas do mundo. O primeiro sentimento que brotaria no nosso coração quando alguém errasse conosco, ou errasse perto de nós, ou mostrasse na TV um erro, quando aquela ira viesse, quando aquela irritação viesse, você olharia para ele e dizia, Senhor, obrigado porque um dia o Senhor me alcançou. Eu gostei demais da canção do Jesus Adriano que nós cantamos aí hoje, né? O que seria de mim se não tivesse me alcançado? Eu gosto demais dessa canção. Tem uma outra dele que eu admiro também, amo, né? Ele diz, Senhor Jesus, o Senhor não é como eu, né? Vocês podiam traduzir essa também, viu, pastor Rodrigo? Muito bonita também. E eu gosto demais dessa canção, né? Estava perguntando para o pastor Matias ali na hora que nós estávamos cantando, pastor, aonde o senhor estaria hoje se não fosse o Senhor? Sabe, irmãos, quando você tiver um sentimento de indignação com o erro dos outros, você devia perguntar, onde eu estaria hoje se não fosse Jesus? Eu pergunto para você, onde você estaria agora, se não fosse Jesus? Irmão, se nós entendêssemos isso, o sentimento nosso para com os pecadores seria o mesmo que Jesus tinha. Como é que Jesus olhava um pecador? Com misericórdia, com amor, com compaixão. Olha o prisma de Jonas para os ninivitas e Deus para o ninivita. Jonas queria matar. Quando Deus falou assim, vai lá que eu vou destruir. Falei, isso eu aviso, vai morrer todo mundo.
Aí o povo se arrepende, ele fica bravo com Deus. Fala, Deus, mas não dá. Sabia que o senhor é um coração mole, o senhor não suporta ver ninguém arrependido, o senhor não aguenta ver alguém quebrantado. Ai, o que deu? Agora esse povo se arrepende, o senhor não vai matar ninguém, e a minha ira, o que eu faço? E a minha indignação? Onde que eu coloco? Irmãos, Deus precisa ganhar o nosso coração. Nós precisamos aprender a ter misericórdia dos erros dos outros. Mas há um segundo sentimento, irmãos, que eu não sei qual que é pior. É quando você para de ter indignação e raiva e você fala, ai, que vontade de fazer igual. E aí você vê lá no seu departamento alguém que rouba, se dá bem. E lá no fundo da sua alma você fala, poxa, eu não posso. Aí a Mega Sena está acumulada, todo mundo jogando no teu departamento. Aí vem para você, você é crente, você não faz, né? Aí lá no fundo do seu coração você fala, se desse para eu fazer, acho que eu vou fazer uma escondida ali para ninguém, né? Pois se eu ganhar eu dou o dízimo. Alguém já me disse, pastor, eu estou jogando porque se eu ganhar eu vou ajudar os pobres. Eu falei, agora com o que você ganha você ajuda? Ele falou, não. Eu falei, então não vai ajudar nunca. A Bíblia diz que quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. Se você não ajuda ganhando um salário mínimo, se você não é dizimista ganhando um salário mínimo, você imagina você ganhando milhões. Irmãos, nós vamos tratar desse pecado do nosso coração, que é a inveja. É muito difícil tratar da nossa inveja. Primeiro que é muito difícil admitir, né? Imagina a gente abrir espaço para testemunho aqui, e o irmão chegou e falou, irmãos, eu gostaria de dar um testemunho aqui, que eu descobri que eu sou uma pessoa muito invejosa. Inclusive, irmão, tem inveja do seu carro, tem inveja da sua casa, tem inveja do seu marido, tem inveja do seu filho, tem inveja do seu trabalho. Esse é um pecado que a gente esconde, né? Debaixo de 7 chaves, né? O salmista está dizendo, irmãos, olha, é possível você ter inveja. É possível. E pior, se a gente tivesse inveja ainda de um cristão que ora, que prega, de um crente que evangeliza, mas é inveja de um ímpio. Você vê um homem promíscuo, uma mulher promíscua, e lá no fundo da sua alma, se você for honesto, aparentemente você está repugnando, criticando, falando mal, mas Deus está olhando para o seu coração e no fundo você está dizendo que vontade de fazer aquilo também. Parece, irmãos, que esses sentimentos, por mais fortes que eles possam ser, nós trabalhamos de uma forma errada, nós negamos os nossos sentimentos. Nós não reconhecemos. E quando o salmista diz não tenha inveja, ele está querendo dizer o seguinte, porque as pessoas têm inveja. Isso é corriqueiro. Isso é um pecado que nós temos que tratar. E aí ele começa a falar de alguns imperativos, alguns verbos, a partir daí, de colocar o que a gente não deve fazer, e eu não entendo somente como imperativo, não somente como ordens de Deus e ação, mas eu começo a perceber que isso aqui são antídotos para trabalhar a nossa inveja e para trabalhar a nossa indignação. É como ele dissesse, não faça isso, mas ao invés de não fazer isso, não adianta só deixar de fazer isso, você precisa começar a fazer outras coisas. E a primeira coisa que ele vai dizer é confia no Senhor. E talvez aqui esteja o nosso maior sofrimento. Porque nós confiamos em tudo, menos em Deus. Você confia nesse banco aí, você está sentado nele. Essa noite você deitou numa cama, você não sabe nem quem fez aquela cama. E você dormiu a noite inteira. Você entra num ônibus aqui, você vai daqui para São Paulo, você não conhece o motorista, você não sabe quem é, passa para-choque com para-choque, ali 30 centímetros, 40 de para-choque daqui São Paulo. Você dorme tranquilo, você confia. Entra no avião, você não faz nem ideia de como é que funciona o avião. Alguns não dormem, né? Mas tem gente que dorme, né? Irmãos, nós confiamos em tantas coisas. Você entra na lanchonete, confia naquela comida. Você não sabe quem fez, não sabe se está envenenado, estragado. Você paga, come. Mas em Deus, irmãos, nós temos tanta dificuldade de confiar. Nós confiamos em aposentadoria. Nós confiamos num portão bem fechado. Nós confiamos num segurança que está rodando à frente da nossa casa. Nós confiamos na mesada que os pais nos dão. Nós confiamos no aluguel que nós vamos receber. Nós confiamos numa poupança. Mas nós temos tanta dificuldade de confiar no Senhor.
Irmãos, confiar no Senhor é se jogar nos braços de Deus. Eu gosto muito daquela ilustração, e aqueles que já ouviram 150 vezes vão ter paciência para ouvir, porque há alguém aqui que talvez não tenha ouvido ainda. Que é aquele penhasco, né? Que aquele malabarista vai, pega o microfone, anuncia e diz: olha, eu vou amarrar esse cabo de aço aqui, eu vou atravessar. Vocês acreditam que eu passe nesse cabo de aço? E ninguém podia acreditar, porque era uma tarefa extremamente difícil. E ele, de uma forma maravilhosa, vai e volta, e muita gente aplaude ele. E aí ele volta com a carriola e diz assim: vocês acreditam que eu passe com essa carriola aqui, nessa corda aqui, nesse cabo de aço? E aí alguns já acreditavam, mas a maioria disse não. E ele vai e volta, e os aplausos só aumentando. Aí ele enche aquela carriola de pedra com o peso de 2 homens adultos e diz: olha, vocês acreditam que eu passe aqui com essa carriola com o peso de 2 homens? E ali alguns já estavam acreditando, mas a tarefa era muito árdua e ninguém mais acredita, né? Mas ele passa, e aí ao término rompe-se um grande aplauso, entusiasmo, e aí ninguém tinha mais dúvida da sua capacidade. Ele tira aquelas pedras e faz uma pergunta e diz: alguém aqui acredita que se um homem entrar aqui e sentar nessa carriola, eu atravesso, eu vou e volto? E todos acreditaram, sem dúvida. E aí ele fez aquela pergunta que você já está sabendo: quem é que entra nessa carriola aqui para puxar? E ninguém foi. Irmão, se você sair daqui e fizer um censo aqui nessa cidade inteira, só um ateu muito convicto vai dizer que não confia em Deus. Mas quando você pergunta: entra na carriola de Deus, ninguém entra. Irmãos, confiar em Deus é colocar a nossa vida na carriola de Deus. É colocar, deitar, daqui a pouco nós vamos ver até descansar e saber que Deus está no controle de todas essas coisas. Ao invés de indignação e inveja, nós devemos confiar no Senhor. Confiar no Senhor. E eu gosto demais do segundo ponto, quando ele diz: alimenta-te da verdade. Parece que uma coisa está ligada à outra, né, irmãos? Quanto mais você alimentar sua mente com a palavra, com a verdade, quanto mais você alimentar sua mente com conceitos bíblicos, mais força você vai ter para enfrentar o dia mau. E nós não acreditamos muito nisso, tanto que nós investimos pouco na nossa vida devocional, na nossa disciplina de alimentar da verdade. Nós alimentamos de mentira. Esses dias alguém foi assistir um filme, eu falei: mas esse filme é mentira. Eu falei: mas é legal, para descontrair e tal. E as pessoas ficam se alimentando de mentira, né? As propagandas são mentirosas, as proposições, né, comerciais aí são mentirosas, e nós vamos acreditando. E na verdade nós não nos alimentamos. Irmãos, nós precisamos alimentar a nossa mente. Eu queria fazer uma pergunta muito simples nesse ponto aqui: o que a sua mente tem comido? Se você fizer um raio-x, um retrospecto do cardápio da sua alma, o que você tem comido? Tem lido um bom livro? Não. Você tem estudado a Bíblia, lido a Bíblia todos os anos, o ano todo? Não. Você tem uma disciplina de ouvir pelo menos uma boa palestra por semana? Não. Você tem um tempo de oração? Você tem culto doméstico na tua casa? Não. O problema é que quando você não está fazendo isso, normalmente, se você continuar as perguntas, vai ficar pior. Vocês têm o hábito de assistir novela? Temos. Eu fico imaginando, irmãos, como é que fica a mente de uma pessoa que assiste um capítulo de uma novela por dia, e há aqueles que assistam 2 ou 3, né? E que não come a palavra. Aí o sentimento não vai ser só de inveja, de irritação. Aí o sentimento que vai vir no seu coração é de lascívia, de desejo de adultério, desejo de roubo, desânimo com as coisas de Deus, agressividade, vingança. Irmãos, nós somos o que nós comemos. Nós precisamos alimentar a nossa alma. Até nos pequenos detalhes. O que você tem comido? Próximo passo, o tempo está voando: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu já vi muita gente interpretar esse texto errado,
E eu mesmo já interpretei muitas vezes o texto errado. Eu achava que era agradar a Deus. Então eu pensava, então eu dou uma oferta, Deus vai ficar contente, eu faço uma oração, Deus vai ficar feliz, né? A gente faz isso com as crianças, né? A gente mente para as crianças, a gente engana. Chega para a criança e fala, ó, fica quietinha que Deus vai ficar muito contente com você. Eu lembro aqui, quando eu era pastor aqui, um dia uma irmã trouxe uma criança, a criança veio meio emburrada, chegou aqui na frente e falou, pastor, fala para ela se não é verdade, que nem Deus nem o senhor não gosta de criança que faz coisa errada. Eu falei, não é verdade não, irmã, você está mentindo para o teu filho. O moleque olhou para mim assim, né? Eu falei, se Deus não gostar de quem faz coisa errada, é meu pai. Ele vai gostar de quem? A obediência é fruto de uma santificação, não de medo, né? Uma ação do amor de Deus derramado nas nossas vidas. Irmãos, nós não agradamos a Deus. Deus não está à venda. Dízimo, oferta, oração, jejum, isso não é para agradar a Deus. Só tem um jeito de agradar a Deus, que é crer em Cristo. Só crendo em Cristo. Cristo é a única forma de escapar do juízo de Deus. O que o texto está dizendo é agrada-te do Senhor, ou seja, a sua alegria ser o Senhor. Agradar-se dEle, não Ele. É você estar satisfeito nele. É buscar uma realização em Deus. É buscar um entendimento de que a sua vida só se planifica em Cristo. É entender que o seu bem maior é o Senhor. É ter uma compreensão de um levita, que a sua herança é o Senhor. Você não vai almejar terra, você não vai almejar bens. Você pode até ter isso, mas não é esta a tua herança é o Senhor. A porção da sua alma é o Senhor. Irmãos, se nós não estivermos contentes com Cristo, não tem nada que vai nos deixar felizes. Se você não é uma pessoa feliz com Cristo, não tem casamento, não tem filho, não tem dinheiro, não tem aposentadoria, não tem igreja, não tem namoro, não tem casamento, não tem nada que faça você feliz. A nossa felicidade, irmãos, é Cristo. A nossa alegria é a nossa comunhão com Deus. Agora, eu fico olhando para a sequência do texto e diz que quem se agrada do Senhor, Deus terá prazer em satisfazer os desejos do coração. Mas daí eu fiquei pensando, meu Deus, mas meu coração tem tantos desejos errados. E aí eu fui estudar isso aqui com mais detalhe. Sabe o que acontece? Quando você começa a viver em Deus, ter comunhão com Deus, os teus desejos são santificados. Você vai começar a desejar a vontade de Deus. E aí, claro que Deus vai fazer a vontade dele na sua vida. Claro que ele vai satisfazer o seu coração, porque o seu coração vai estar em Deus. Vocês entendem isso? Parte difícil, próxima, entrega. Nós não entregamos. Nós queremos nós resolvermos. Nós vamos até o último achando que a gente dá conta. Como eu disse, nós temos dificuldade de confiar, nós temos dificuldade de agradar, mas temos dificuldade de entregar. A sensação que eu tenho, eu já contei essa ilustração aqui, é que é como se aqui fosse um altar, a gente até traz o nosso problema e põe ele aqui na frente, mas a gente amarra uma cordinha nele e fica esperando, se Deus não fizer nada, a gente puxa para a gente resolver. Esses dias eu cheguei para uma pessoa e ele perguntou, pastor, como é que está aquela situação da tua vida? Eu falei, irmão, só oração. Eu falei, e antes, era o quê? Não era só oração também? Por que só agora que é oração? Tem que ser oração desde o início, não é só agora que é oração. Só hora que não tem mais jeito, que você não tem dar conta, agora é só oração? Não, tem que ser oração desde o início. Irmão, nós precisamos aprender a entregar. Coloca nas mãos de Deus. Você está com um problema sério, entrega. Você tem uma ansiedade do seu coração, entrega. Irmãos, essa entrega é contínua. Nós precisamos fazer esse exercício o tempo todo. Senhor, eu tenho um filho assim, assim, com dificuldade, entrega. Senhor, eu estou com um neto assim, assim, entrega para Deus. Apresenta diante do Senhor. E finalmente, irmãos, o texto vai nos convidar a descansar nele. E aí eu me lembro de Hebreus capítulo 4. Que diz que resta um repouso ainda. Resta ainda para nós um descanso em Deus.
Irmãos, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Isso aqui é uma escola que você faz a matrícula, aí você falta, você não faz a tarefa, você é reprovado, aí você volta, faz a matrícula de novo. Aí você vai bem, daqui a pouco você desanima, volta, mas não desista. Irmãos, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Nós precisamos aprender, irmãos. Irmão, nós estamos vivendo dias difíceis, vocês têm sido ensinados sobre isso. Daqui para frente a coisa cada vez pior. Se nós não descansarmos em Deus, nós vamos ter um derrame, você vai ter um AVC aí. Tá? Você vai entrar numa crise violenta. Irmão, nós precisamos descansar em Deus. Se jogar no Senhor. E o teu futuro está nas mãos de Deus. E o teu presente está nas mãos do Senhor. Irmãos, é diferente, você faz a tua parte, mas você descansa em Deus. Eu queria te convidar nessa manhã para você se jogar aos braços do Senhor. Como que alguém deita numa cama, numa rede, você se jogasse no Senhor e dissesse: Senhor, eu descanso na tua vontade. Quem sabe nessa manhã, meu irmão, você está com uma aflição na sua alma. Algo que está te afligindo profundamente, te angustiando. Eu quero fazer um convite bíblico para você. Eu quero pegar as palavras de Davi e compartilhar com você. Descansa em Deus, irmão. Descansa em Deus. Mas descansa, irmão. Mas pastor, será que Deus vai dar conta? Eu acho que vai. Tem mais chance dele dar conta que você. Mas descansa. Descansa. Irmãos, nós somos incrédulos. Nós somos incrédulos. O Senhor precisa convencer o nosso coração de que Ele cuida de nós. Você acha que até hoje quem cuidou de você? Você está achando que é teu salário que está sustentando você? Você acha que é teu plano médico que está sustentando você? Você acha que é teus pais? Ah, mas eu tenho um emprego bom. Você acha que realmente um emprego bom tem condição de sustentar a tua vida? Irmãos, nós somos honestos nessa manhã. Eu fiz uma pergunta muito direta para você. Quem tem cuidado de você? Qual a resposta que você tem que dar? Deus, meu Pai. Quem tem cuidado de você, meu irmão? Por que somos tão incrédulos? Por que estamos tão ansiosos? Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Nos dê um coração crente nessa manhã, Senhor. Um coração que descansa no Senhor. Pai, que palavra dura para nossa alma inquieta, Senhor. Que palavra dura para nossa alma ansiosa, Senhor. Oh, Senhor, visita o nosso coração nessa manhã. Pai, nós queremos descansar em Ti. Nós queremos entregar, Senhor. Nós queremos confiar em Ti, Senhor. Pai, nós tomamos essa decisão nessa manhã. Oh, Senhor, visita-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. Irmãos, isso é uma escola. Isso aqui é uma disciplina. Isso aqui é todo dia. Todo dia. Todo tempo. Entrega, confia, descansa, agrada. Fale isso para a sua alma, pregue para a sua alma todos os dias. E que o Senhor nos dê vitória. E toda honra e toda glória seja dele. Amém? Deus abençoe os irmãos. Você foi edificado? Vamos ficar em pé então. Eu creio que todos nós gostamos muito de ler esse salmo, né? Agora é importante meditar no que Deus quer dizer com as palavras